Onde se encontra a pátria de Abidrushim? Recebido por inspiração especial por Roséres von Sass, apóstola de Abidrushim, autor da Mensagem do Graal na Luz da Verdade. www.graal.org.br www.mensagemdograal.com.br Abidrushim, cumprindo sua elevada missão, deu à humanidade, com a mensagem do Graal, tudo o que ela necessita para a sua ascensão. Todas as perguntas encontram sua resposta nesse livro, que é o livro da vida eterna, e nele estão as diretrizes que o ser humano necessita para chegar ao lugar que lhe compete na criação. Para o pesquisador sincero, não existem perguntas insolúveis. Depende exclusivamente dele encontrar as respostas. E quando o raciocínio humano, sempre de novo, formula perguntas, geralmente destituídas de importância para a ascensão espiritual, é um sinal evidente de que a respectiva pessoa deve aprofundar-se mais na palavra da verdade. Quanto mais o ser humano se inteira do sentido da mensagem do Graal, tanto mais descortinam-se para ele as conexões do tecer da criação. Hoje em dia, o desenvolvimento espiritual de cada um processa-se muito lentamente. Mesmo em se tratando de pessoa de boa vontade, visto que muitas vezes se adiciona karma novo ao karma antigo, e o novo retarda consideravelmente qualquer resgate. Além disso, o ser humano entrega-se com demasiada facilidade às insinuações inferiores, tanto do aquém como do além. Insinuações essas que, semelhantes a falsos fulgores, o arrastam para caminhos errados. Dessa maneira, é dificultada a possibilidade de recepção para muitos que almejam a luz, de maneira que seu desenvolvimento espiritual não se pode progredir tão rapidamente como é do seu desejo. Tal ser humano sente-se tolhido por todos os lados, procurando auxílio onde geralmente nunca pode encontrar, pois busca esse auxílio junto a pessoas que, na sua maioria dos casos, se encontram em plano inferior ao dele. Conseguir a libertação de todos os males e receber auxílio somente será possível através da obediência às leis da criação. Outra possibilidade não existe. Muitas preces e também agradecimentos verdadeiramente sinceros têm se elevado até a pátria luminosa de Abidrushim. Esses pedidos de auxílio e de agradecimento partiram de corações de portadores da cruz que, sem qualquer autoilusão, se esforçam fielmente para compreender e viver a palavra do Senhor. Também esses procuram o Senhor em mundos nos quais ele nunca poderia se encontrar,
a fim de dar uma direção certa a todas essas formas de pensamentos vagos, o Senhor, agora, deixa revelar onde realmente se encontra. Antes, porém, de falar sobre a pátria luminosa de Abdrushim, será feita referência sobre a dissertação Os Planos Espíritos Primordiais 3, onde se lê textualmente: para a obra de limpeza da criação, outorgada por Deus Pai, e que se tornou necessária por causa da queda dos espíritos humanos na matéria, o querer de Parzival, como uma parte sua, tomou forma para peregrinar através de todas as partes do universo, a fim de colher experiências e conhecer todas as fraquezas e feridas dos espíritos humanos. Parzival permaneceu sempre no templo, ao passo que seu querer vivo, como uma parte sua, tomou forma e peregrinou pelas partes do universo aprendendo. Das palavras dessa dissertação, cada espírito desperto pode depreender que não se trata então de uma forma vazia, mas sim de uma personalidade própria, que foi previamente preparada para receber e assimilar uma irradiação parcial de Parzival e nela atuar. Essa personalidade intimamente ligada com Parzival é Abdrushim. Assim como em Parzival está ancorada uma parte da vontade de Deus, Emmanuel, atuando nele, também uma parte de Parzival encontra-se ancorada em Abdrushim, atuando de acordo com a sua espécie. Pode-se dizer que Parzival e Abdrushim personificam a vontade de Deus na criação, o que Emmanuel atua em Parzival e Abdrushim simultaneamente. A humanidade terrena recebeu a vontade de Deus na única forma que ela pode compreender e assimilar, atrás da palavra sagrada. Quem aceita a palavra e a segue, encontra-se exatamente nos mandamentos da vontade de Deus. Quem recusa a vontade de Deus, que se manifestou através da palavra sagrada, recusa a própria vida e assim pertence aos suicidas espirituais. A palavra sagrada da verdade foi ancorada no planeta Terra. O planeta Terra e também todos os corpos celestes visíveis à noite pertencem ao sistema universal Éfeso. A criação posterior compõe-se de 7 sistemas universais, isto é, Esmirna, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, Tiatira, Éfeso e Pérgamo. Cada um desses sistemas universais compõe-se de milhões de planetas de toda a espécie, em parte povoados por seres humanos. Os seres humanos dos diversos planetas, em toda parte, são iguais. A diferença consiste apenas nas condições de vida adaptadas a cada planeta. Nos planetas desses 7 universos processa-se o desenvolvimento dos germes espirituais. Hoje não existe nenhum ser humano cujo espírito, no decorrer de suas peregrinações através das materialidades, não tenha vivido em determinado planeta dos diversos sistemas universais. Nem seria possível de outra maneira, visto que o espírito humano, apenas nos mundos da criação posterior, pode desenvolver até a plena maturidade todas as faculdades existentes dentro de si. Os 7 sistemas universais da criação posterior são circundados por um grande anel de enteais
e mantidos por esses em movimento. O anel consiste em mundos nos quais vivem e atuam somente enteais. Bem muito acima desse anel enteal, que circunda em movimento circular a criação posterior, encontra-se o paraíso. O paraíso também compõe-se de muitos degraus e mundos. Daí jorram para baixo os germes espirituais, em estado inconsciente, a fim de se desenvolverem na criação posterior e poderem regressar então ao paraíso, sua pátria, como espíritos plenamente conscientes. Muito acima dos mundos do paraíso encontram-se outro sim, igual a um cinto separador, os mundos de inúmeros enteais. Esses enteais separam sempre uma espécie da criação da outra. Depois do anel enteal, que se encontra acima do paraíso, começam os 7 degraus da criação primordial. Falando de degraus, não se deve imaginar degrau no sentido humano, pois os degraus de que se fala aqui compõem-se de muitos mundos luminosos de extensões inapreensíveis aos espíritos humanos. A criação primordial, composta por 7 degraus e que começa bem acima do paraíso, divide-se em 2 partes. Uma formada pelos 3 degraus superiores, os quais podem ser considerados como a criação primordial propriamente dita, e a outra parte considerados como a criação primordial propriamente dita, e a outra parte constituída dos 4 degraus restantes, que podem ser denominada como criação primordial inferior. Entre essas 2 partes da criação primordial, isto é, entre o 4º e o 5º degrau acima do paraíso, levanta-se, igual a uma barreira intransponível, outro anel separador de mundos enteais. Quanto ao atuar nos 4 degraus acima do paraíso, o espírito humano desenvolvido ainda pode compreender mais ou menos, visto que ali ainda há desenvolvimento, isto é, os primordialmente criados que ali vivem necessitam de certo tempo para alcançar sua maturidade necessária à atuação. O desenvolvimento começa no 4º degrau da criação primordial, acima do paraíso. Lá, pela primeira vez, aparecem crianças. Acima do 4º degrau, isto é, na criação primordial superior, não existem crianças, visto não haver desenvolvimento. Nesses 3 degraus superiores, que representam a criação primordial propriamente dita, a irradiação de Deus é ainda tão poderosa que os primordialmente criados, que aí vivem, tornaram-se personalidades plenamente maduras no ato do seu nascimento. Lá vive Parzival no supremo templo do Graal, que se encontra no ápice do 7º degrau. Parzival originou-se no ponto mais alto do supremo templo do Graal, através da rainha primordial Elizabeth. Nele acha-se ancorada uma parte do inenteal divino de Immanuel, que reina sobre todos os mundos, sustentando-os. E como dessa origem de Parzival, através da rainha primordial,
deverá permanecer eternamente um mistério para o espírito humano, mesmo no seu mais alto grau de amadurecimento? Por essa razão, é inútil o ser humano querer imaginar e compreender acontecimentos que pairam acima de sua própria origem, onde o querer e a realização são uma só coisa. Acima do sétimo degrau da criação primordial, mostra-se novamente um amplo anel de mundos enteais. Também esses mundos, que são povoados somente por anjos, separam a criação primordial dos mundos ainda mais elevados, isto é, do reino divino. O reino divino começa muito acima da criação primordial e se estende até Deus Pai, o centro de toda a vida. Nesse reino divino, que começa muito acima do ápice da criação primordial, vive Emmanuel, em sua forma original, sendo a personificação da vontade de Deus. É uma concentração de luz e força, que mesmo os mais puros dos espíritos primordiais criados não poderiam suportar. Por esse motivo, era necessário que Parsifal surgisse. Nele foi ancorada uma parte da irradiação da vontade de Deus. Essa irradiação, embora parcial, já foi suficiente para formar todas as criações e mantê-las em movimento. Sempre de novo surgem perguntas por que Emmanuel precisava de Parsifal e Abedrushim para sua atuação na criação. Quem assim pergunta poderia perguntar com o mesmo direito porque Deus Pai deixou surgir dois filhos, os quais, separados, personificam a sua vontade e seu amor. Isto é, porque Deus não atua e cria tudo sozinho. Na mensagem tudo está exatamente explicado. O ser humano apenas precisa esforçar-se realmente para compreender esses acontecimentos. Talvez um exemplo, embora grosseiro, possa tornar mais compreensível aos seres humanos porque Emmanuel, em sua forma original, não pode ser suportado fora do reino divino. Imaginemos um imenso lago no alto de uma montanha. Se a água deve ser levada para baixo, cuidadosamente, através das respectivas tubulações. Se, porém, todo o lago fosse esvaziado de uma só vez, então o imenso volume dessa água inundaria e destruiria todas as planícies, ao invés de beneficiá-las. Assemelha assim o processo com as transformações de força da vontade de Deus. Se essa força deve atuar de modo construtivo e benéfico, ela precisa então ser cuidadosamente transformada e dosada exatamente de acordo com a espécie a que é destinada. Muitas perguntas sem resposta surgem, certamente porque o ser humano nunca pode imaginar, nem aproximadamente, as imensuráveis distâncias que o separam da criação primordial, sem levar em conta ainda o reino divino. Parsifal recebe então uma irradiação parcial de Emmanuel e a retransmite, já modificada à criação primordial, de maneira que essa possa suportar a irradiação. Justiça, amor e pureza, dividida em três, é a atuação da vontade de Deus na criação primordial. E também dividida em três, descem as irradiações até o quarto degrau do espírito primordial, onde são recebidas de acordo com
à respectiva espécie e retransmitida de forma modificada. Nesse quarto degrau, onde o desenvolvimento toma o seu início, destaca-se de um mar de luz a Ilha das Rosas, a Ilha dos Lírios e a Ilhas dos Cisnes da Enteal e Shivanilde. Contudo, ainda se destaca desse mar de luz a ilha da Justiça. O leitor da mensagem do Graal já conhece, no entanto, sobre a existência da quarta ilha da Justiça. As 3 primeiras ilhas, o leitor da mensagem do Graal, somente agora o Senhor mandou que fosse revelada. A Ilha da Justiça, na Ilha da Justiça vive Abdurshim, como rei e sacerdote supremo, no Templo da Verdade, que se ergue no ponto mais alto dessa ilha de luz. Acima desse templo paira, sobrepujando tudo com sua irradiação, a forma de uma cruz, como sinal da eterna ligação de Abdurshim com Parsival. Assim como na Ilha das Rosas e na Ilha dos Lírios, encontram-se 2 sacerdotisas preparadas, ligadas ao amor e à pureza do Supremo Templo do Graal, recebendo suas irradiações e retransmitindo para baixo, em forma modificada. Da mesma forma, Abdurshim está ligado a Parsival, atuando na irradiação dele. Dessa maneira, liga-se na criação primordial inferior a justiça, o amor e a pureza, executando, de acordo com sua espécie na criação, a vontade de Deus.